Muito bom dia, cumprimento a todos com a graça de Deus e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que venha nesta segunda-feira nos abraçar, nos acompanhar e nos dar força para levantar, força também para trabalhar, e que nos acompanhe na saída e na entrada da nossa casa. Amém? Hoje vamos estar aqui mais uma vez, mais uma semana que Deus nos acompanha aqui. Vamos estar a meditar, dar continuidade na meditação no livro do Gênesis. E eu creio que hoje Deus quer nos trazer a graça também mais uma vez e que Deus quer nos ensinar aqui uma lição muito importante para que nós possamos meditar nesta palavra. Amém? Vamos estar aqui a dar continuidade no Gênesis. Vamos ler Gênesis 11. Mas antes, Deus me levou até Gênesis 9, o primeiro, onde ele diz que Deus abençoou o Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Essa bênção também Deus deu lá no primeiro livro do Gênesis, que Deus deu para Adão e deu para Eva também, para que tenha muitos filhos e que a terra toda seja habitada, ou seja, espalhem-se por terra toda. E Deus deu também essa bênção para Noé, e a palavra diz que não foi só para o Noé e seus filhos. E Deus disse que os seus descendentes se espalhem por toda a terra habitada. É por isso que recorri um pouco atrás, já fiz um vídeo acerca disso. Então aqui hoje vamos estar a meditar no Gênesis 11. Vamos ler aqui e interpretar bem o que Deus quer que nós entendemos aqui nesta passagem. Aqui no 11 do Gênesis ele diz aqui: naquele tempo todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam pinche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Deus Eterno desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. Deus disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, Deus os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali Deus atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Obrigado, Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos deixou esse testemunho para que nós possamos entender o passado, compreender o presente e planear melhor o nosso futuro. Mas para isso nós temos que conhecer o seu caminho, conhecer o seu entendimento e também ser obediente à sua palavra, Pai. Pai, nós agradecemos muito nesta segunda-feira por nos ter dado esta palavra e por nos podemos também meditar e entender, Pai. Nós queremos fazer somente a sua vontade, Pai. Que derrama o seu Espírito Santo de entendimento, Pai. O Espírito Santo de compreensão,
que nos traz o entendimento aqui para que nós possamos compreender a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Irmãos, nós vemos que Deus ele abençoou Noé no início, mas antes também abençoou Abel e abençoou Adão e a Eva, abençoou o Noé também, a continuidade depois da arca, e abençoou os filhos do Noé para que toda a terra seja habitada. Mas nós vemos aqui nesta passagem no 11, o homem fez o desafio. O homem disse: não, nós não vamos espalhar pela terra. Nós não vamos obedecer o que Deus disse. Nós vamos fazer da nossa maneira. Vamos ficar aqui, vamos construir um torre grande até chegar ao céu e ali nós vamos morar. Nós não temos obrigação de obedecer Deus. Nós não temos a obrigação de espalhar por terra. Não, nós vamos ficar aqui. Uma terra boa, uma terra abençoada, onde nós vamos ficar aqui para sempre. Isso era o desejo do homem. Mas será esse o desejo de Deus, irmãos? Era esse o propósito que Deus tinha com Noé depois de salvar Noé e seus filhos? Porque a palavra diz que depois do dilúvio, toda a humanidade descenderam do Noé. Amém? Os filhos de Noé e os seus descendentes espalharam por toda a terra habitada. A palavra diz que antigamente só havia 3 continentes e dentro desses 3 continentes espalharam-se os filhos de Noé. Então vemos toda a humanidade vieram a partir do Noé. Mas antes eles fizeram um propósito de habitar só num local. E queria ficar nesse local para sempre, porque a terra é boa, e ficava ali a falar a mesma língua, construir a sua própria cidade, fazer a sua própria vida. Agora a pergunta que fica é: será esta a vontade de Deus quando disse: Noé, prepara a barca porque a terra toda vai ser destruída por causa da desumanidade, por causa da maldade do homem, a terra toda vai ser destruída? Depois que os descendentes começaram a crescer, a espalhar, a criar a sua própria humanidade, a sua própria cidade, a sua própria construção, o homem desafiou mais uma vez a Deus a não cumprir, a não obedecer. Será esta a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que toda a terra seja habitada. Toda a terra seja habitada. E Deus não ficou contente com a construção que eles estavam a fazer. A palavra diz que Deus propriamente desceu, atrapalhou a linguagem que eles estavam a falar e depois ninguém conseguiam compreender uns aos outros. E depois era briga, era confusão dentro daquele local. Então, uns que falavam uma língua ficaram do lado e outros que falam outra língua, que conseguiam compreender entre si, cada um repartiram, um para um local, outro para outro local. E aquela cidade recebeu o nome de Babel, pois ali Deus atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Glória a Deus, porque muitas das vezes é isso que acontece, irmão, porque Deus tem a sua promessa, tem o seu propósito e nós queremos desafiar, nós queremos não obedecer, nós queremos fazer da nossa maneira. Por isso que muitas das vezes nós também recebemos o castigo. E isso também nos leva até o Romanos, o primeiro Romano 1, ele diz aqui, o Paulo conhecia essa essência do homem, conhecia o coração, mas também conhecia o poder do Evangelho. O Paulo conhecia o poder que o Evangelho podia trazer e o poder que o Evangelho podia tocar no coração do homem. É por isso que ele diz com todo orgulho, irmãos: não tenho vergonha de falar do Evangelho. Eu não tenho vergonha. Você também não deve ter vergonha de falar do Evangelho.
O Paulo diz aqui no 16: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê, irmão? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Mas aqueles que não creem, ele não é salvo porque ele não crê. Jesus falou várias vezes: a sua fé o salvou. A sua fé, porque você crê, você tem a fé e a sua fé o salvou. Irmãos, o que o Evangelho mostra? O Evangelho, ele mostra que Deus nos aceita por meio da fé. Do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Mas aquele povo, ele queria ter a sua própria essência. Ele fez o desafio de Deus. E a palavra diz aqui, continuando aqui no Romanos 1 e 1:20, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, tanto o seu poder eterno como a sua natureza divina, tem sido visto claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso no que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Irmãos, nós propriamente é que somos desafio. Nós não conhecemos Deus porque nós sempre colocamos o obstáculo à frente para não conhecer Deus. Por isso que, embora que o homem conheça Deus, não lhe dão a honra que merece e não lhe são agradecidos. Ao contrário, acabam espalhando ou acabam pensando só em tolices e as suas mentes vazias estão cheias de escuridão. O homem pensa muitas vezes que é Deus. O homem quer criar-se, quer apoderar, quer fazer algo para que ele sente propriamente Deus. Mas eles dizem que são sábios. A palavra diz que o homem é louco. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adorem ídolos que se parecem com seres humanos. Ou com pássaros. O homem até inventa pássaro e diz que é Deus. Às vezes o homem faz animais e adorem e diz que é Deus. Inclusive faz algo, os que se arrastam pelo chão também, o homem diz que é Deus, porque o homem não quer reconhecer o verdadeiro Deus. E porque esses seres humanos são assim tão loucos, Deus os entregou aos desejos dos seus corações para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Irmãos, ainda a palavra continua, que por causa do que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois muitas das situações que acontecem hoje, que nós vemos, é por causa da vontade, é por causa do querer do homem. O homem quer fazer as suas próprias vontades, o homem quer seguir o seu coração. Mas a palavra diz que muitas das vezes nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o coração é enganoso, irmão. A vontade do homem, nós não temos que fazer as nossas vontades. O mundo hoje tem muito desafio, tem muitos sábios. Mas a palavra diz que por causa das suas sabedorias, que eles dizem que são sábios, mas são loucos. É por isso que nós temos que ter atenção hoje, cuidado, irmãos. Porque hoje tem muitos que vêm, muitos que são usados pelo inimigo de Deus. E diz assim, Deus disse isso, mas aquilo, Deus disse outro. Mas onde está a testificação? Nós falamos de Deus e testificamos na Bíblia. E o outro vai testificar aonde, irmão? Vai testificar na sua própria essência, no seu próprio entendimento? Mas tenham cuidado, porque o coração ele é enganoso, o coração ele é traiçoeiro. O desejo que o homem faz muitas vezes leva à loucura. Como aqueles povos, Deus não disse para ficar naquele local e construir e fazer a sua vontade. Não, Deus disse espalhem-se para que toda a terra seja habitada. Este é o desejo de Deus desde o início, agora e para sempre. Mas o homem quis fazer o desafio. Não, nós vamos fazer aqui um toro e vamos ficar neste lugar, vamos falar somente uma língua, vamos construir a nossa cidade
e desafiar. Vamos construir essa cidade tão alto até chegar ao céu. Isto era o desafio do homem que meteu no coração. Mas o desejo do homem, irmão, não é desejo de Deus. A vontade do homem não é a vontade de Deus. Por isso que nós temos que estar consciente e atento. Porque o desejo do homem, ele construi fruto amargo, irmão. O fruto que o desejo do homem vai fazer, que o desejo de um homem vai construir na vida, vai ser vergonhoso. Porque o homem vai fazer a vontade do mundo, a vontade da carne. Mas para que você tenha uma relação com Deus e conhecer o verdadeiro essência de Deus, você tem que renegar a sua carne, a sua vontade e fazer a vontade de Deus. E como o homem não quer saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Deus também diz assim: vocês não querem me conhecer da verdade. Então Deus também, por sua vez, entrega o homem como ele sabe. A palavra diz que o homem desde o início desde a sua juventude, tem os seus maus pensamentos no coração. Então Deus também entrega o homem aos seus pensamentos, aos seus desejos, para que o homem faça conforme a sua vontade. E depois vem a consequência. Quando chega a consequência da vontade do homem, o homem vai recorrer e perguntar assim: onde está Deus? Por que Deus não me livrou disso? Por que Deus não me indicou outro caminho? Não. Deus deixou que você faça a sua vontade, assim para que você recolha também a sua consequência. É por isso que vem aquele ditado: aquilo que você semeou é aquilo que você vai recolher. E o homem tem semeado o quê? A maldade. O homem tem semeado avareza, o homem tem semeado vícios, tem semeado ciúmes, tem semeado crimes, luta, mentira na sociedade. O homem tem semeado difamação, o homem tem falado mal um dos outros, o homem tem sido atrevido, tem sido orgulhoso, tem sido vaidoso. Inventa muitas maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, não obedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Esse é o caminho que leva à morte. E os homens sabem disso, mas não reconhecem. E sabem que o caminho de Deus, que a obediência, leva à salvação. Mas o caminho que os homens estão a fazer hoje é o caminho da morte. E Deus falou na sua palavra: Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas muitos estão a perder porque não conhecem o verdadeiro Deus. E hoje, nesta manhã, Deus está a dizer: reconheçam o vosso caminho, faz uma ruptura, reconhecem e volta para mim. Deus está a dizer nesta manhã: eu ainda estou aqui entre vocês, reconheça o caminho enquanto é tempo. É hora de voltar, é hora de reconhecer o verdadeiro Deus. Amém, irmão? Então reconheça, põe a mão na consciência e começa a consciencializar qual é o caminho que estou a seguir, onde estou a perder o meu tempo, qual é a obra que eu estou a fazer para Deus. Se Deus chegar agora, eu sou digno de ser salvo? Irmãos, é hora de pesar a consciência, é hora de começarmos a consciencializar. Amém? Vamos orar, irmão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, Pai. Que venha a nós o vosso reino, Pai. Pai, nesta manhã nós pedimos desculpa, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai. Nós pedimos perdão pelas vezes que nós seguimos a nossa vontade, Pai. Nós fazemos a vontade do mundo, a vontade do carne, Pai. Mas nós sabemos que este não é o caminho, Pai. Então que venha nos perdoar, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, estamos a pedir nesta manhã, Pai, perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai, pelo caminho que às vezes nós andamos que não é digno do Senhor, pelas vezes que
Era para seguir a sua vontade e nós fazemos os nossos, Pai. Nos perdoe, Pai. E nos ensina a andar na sua santidade, Pai. Nos ensina a andar no seu caminho, Pai. Para que nós sabemos que o seu caminho é um caminho bom. É um caminho que nos leva à salvação, Pai. E todos nós queremos sim, Pai. Que venha descer a santidade sobre a nossa casa, Pai. Que venha descer a santidade sobre a nossa família, Pai. Oh, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, derrama o seu Espírito Santo de entendimento, Pai, o seu Espírito Santo de sabedoria para que possa nos guiar num bom caminho, Pai, no caminho da honra, no caminho da glória, no caminho da santidade, Pai. Porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo, mas queremos fazer a vontade do Senhor, Pai, que seja bom, agradável e perfeito, Pai. Em nome de Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós agradecemos pela força, Pai, pela oportunidade que nos tem dado, Pai, até agora. Em nome de Jesus que nós agradecemos, Pai. Amém, amém, amém.